Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Que Bicho é Esse? A gente vai falar um pouquinho sobre o bicho que a gente rodou nesse episódio, que é o veado mateiro, masama americana. A gente teve duas respostas desse bicho. A primeira foi da Ângela Tatiane Martins de Oliveira. Oi, Fernando e todos os demais excelentes profissionais que participam desse quadro sensacional. Cara, não estou com meus episódios em dia, mas quando ouço o quadro Que Bicho é Esse? Com Miriam Perini, fico na espérita para ver se posso arriscar. Quase, tá? É Miriam Perini. O bicho do episódio 30 é um veado, talvez uma masama americana, e é sim um bicho de pelo e casco nas patas, característica muito peculiar dos grupos dos ungulados. Acertei? Risos. Conheci o som de fuga dessa espécie durante a minha coleta no mestrado, no noroeste de Mato Grosso. #Amazônia. Se estiver errada, o barulho é muito semelhante. Desabraço e para todos do podcast e também para todos os ouvintes, em especial para a tia Cotinha. Brigadão, Ângeli. Você acertou, realmente um masama americana. Você foi realmente ousada até de acertar a espécie, que é um bicho difícil de identificar, inclusive por imagem, né? Então, por som, eu imagino que seja extremamente complicado. E ela mandou um outro e-mail na sequência falando: espere não ter errado, meu orientador vai ouvir. Que vergonha. Quem é seu orientador, Ângeli? Não sei. Bom, além dela, parabéns, Ângeli, obrigada por enviar. A gente teve também a resposta da Amanda Mello, nossa querida Amanda aí, que tá sempre enviando e participando e apoiando o Desabraçando. E ela escreveu: oi, pessoal, dei uma sumida aqui, mas estou de volta. Essa vocalização foi até fácil de descobrir pelas dicas que vocês deram. Obrigada. Mas difícil de saber a espécie exata, pois não achei vocalização na internet para comparar e não conheço muito o grupo. Não vou saber chutar a espécie exata. Então, estou aqui só para registrar que é alguma espécie de cervídeo brasileira. Se tiverem dicas de onde achar vídeos ou gravações com as vocalizações desses animais, eu agradeço. Até a próxima. Muito obrigada, Amanda, pelo carinho sempre, por enviar a resposta pra gente. Realmente é um cervídeo brasileiro, uma masama americana. Tem alguns bancos de dados de vocalização e onde encontrar essas informações eu vou pedir para colocar no link, tá? A gente coloca para poder falar um pouquinho mais sobre onde encontrar vocalizações na internet. Bom, gente, hoje eu estou extremamente feliz porque a gente vai ter a honra de conversar com o professor José Maurício Barbante Duarte para falar um pouquinho pra gente sobre o masama americana. O José Maurício, que é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Unesp, né? Especialista em primatologia pela Universidade de Brasília, mestre em genética e melhoramento animal e doutor em ciências biológicas, genética, ambos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que é a Unesp. Atualmente ele é vice-chairman do Deer Specialist Group da UCN, que é o grupo de especialistas em veados da União Internacional para a Conservação da Natureza, e ele é coordenador do programa de conservação ex-situ do Cervo do Pantanal do ICMBio, líder do grupo de pesquisa do CNPq em Biologia da Conservação de Cervídeos Brasileiros e coordenador do Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos, o NUPES, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal. Ele é ainda professor assistente doutor do Departamento de Zootecnia da Unesp e tem trabalhado e orientado nas áreas de genética, reprodução e ecologia de cervídeos. Bom, gente, eu acho que vocês têm uma ideia aí de quem vai falar pra gente sobre esse veado, então é realmente uma grande honra poder conversar com o professor, conhecido mais como Barbante. Então vamos pra entrevista? Como eu já apresentei, pessoal, eu tô aqui hoje com o professor José Maurício Barbante Duarte. É um prazer enorme pra gente, uma honra recebê-lo aqui no nosso Que Bicho é Esse? Muito obrigada, professor, por topar gravar com a gente, dividir um pouquinho do seu conhecimento e da sua experiência sobre o masama americana, o veado mateiro. Então vamos lá. Primeiro, quem é o masama americana, o veado mateiro, professor? Bom,
Miriam, primeiro, obrigado pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui conversando com vocês, né? Poder contar um pouco da história desse bicho e do que a gente faz aqui no dia a dia, né? Por mais banal que possa parecer, mas a tua pergunta eu não tenho resposta. Eu joguei para puxar polêmica. Quem é uma mazã americana, eu vou falar para você, eu não sei hoje, né? Mas enfim, mas eu vou contar um pouco por que eu tô falando isso, né? Assim, a gente começou a estudar mazã americana já há quase 30 anos atrás. E desde então a gente tem visto que nós temos um morfotipo, né, um jeitão de bicho que a gente chama de mazã americana, que é um bicho lá entre os seus 30 e 40 quilos, que ocupa áreas de floresta clímax, aquela floresta bonita, aquela floresta de dossel fechado, de subbosque mais aberto, né, que a gente tem na Amazônia, que a gente tem na Mata Atlântica, que a gente também tem no Cerrado, nas florestas ripárias ou na Mata Ciliar, né. Então esse bicho, né, que a gente chama chamava de mazã americana, né, o malveado mateiro, ele é esse bicho, né, esse bicho vermelhão, grande, um bicho super corpulento, um bicho muito forte. Mas, assim, com os trabalhos que a gente vem fazendo, a gente começou a verificar que esse bicho, esse tipão, ele na verdade é um complexo de várias espécies. Eles morfologicamente são muito semelhantes, ou seja, o aspecto dele é muito igual, mas a gente tem diferenças nos cromossomos das populações. Então, você pega, por exemplo, os bichos que ocorrem na Amazônia, não são os mesmos bichos que ocorrem na Mata Atlântica. E isso gera um problema importante da gente tentar, então, buscar agora onde estão cada uma dessas variantes genéticas, né? Sim, até porque quando a gente entra, por exemplo, no site da IUCN para ver a distribuição da espécie, ela tá aquela distribuição gigantesca, né? Que vai no... Exato. Teoricamente, o mazã americano ele se distribuía, né, até pouco tempo atrás, desde o México até o norte da Argentina. Hoje a gente já sabe, por exemplo, que o bicho no México, da América Central, já é definido, não é mazã americana, é mazã matemama, então essa espécie já está bem definida lá na América Central. Mas aqui na América do Sul, a gente tem um problema ainda. Ele, teoricamente, ocuparia quase toda a América do Sul, né, a leste dos Andes, né, excetuando talvez a Caatinga, que a gente não acha que ele realmente não ocorre, mas assim, hoje a gente sabe que mazã americana mesmo, ele tá só na Guiana Francesa e ali provavelmente no Amapá, no Brasil. Por que eu digo isso? Porque a primeira descrição de mazã americana, ela foi feita na Guiana Francesa, em 1777. Olha né? só. E aí todo mundo que pegava um bicho parecido dizia, não, esse aqui é uma mazã americana lá da Guiana Francesa, né? E a gente começou a estudar os mazã americana do Brasil e foi vendo que existiam diferenças entre os mazã americanos do Brasil, entre as populações, que não era uma espécie só, eram várias espécies. Bom, então o que a gente fez? Eu falei, bom, eu vou então para a Guiana Francesa e vou ver quem é aquele cara da Guiana Francesa que, né, que foi publicado em 1777, que é o mazã americana verdadeiro. Uau, E nós fomos lá agora em 2014, né, pegamos o 2015, na verdade, conseguimos coletar material dos animais lá, e aí a nossa surpresa é que aquele mazã americana que tem lá, que é o mazã americana de verdade, ele é completamente diferente dos bichos que tem no Brasil. Nossa. Né? Então, em teoria, no Brasil nós não temos mazã americana. Talvez nós tenhamos mazã americana lá no Amapá, que é uma coisa que a gente está investigando agora. Mas aqui para o sul, ou na Amazônia mesmo, ou na grande parte da Amazônia, não existe esse bicho. Né? São outros bichos. Que loucura! Né? Não temos então mazã americana. Muda tudo. É uma notícia relativamente quente, que eu estou mandando trabalho para uma publicação essa semana, né? Que é justamente isso, né? Assim, eu dizendo, olha, gente, esse aqui é o mazã americano. E tudo que é diferente dele não é mazã americana, ou seja, tudo que foi falado de mazã americana até hoje, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Brasil, não é mazã americana. A gente vai ter que dizer agora quem são esses caras que estão nesses outros países aí, que a gente não sabe nem no Brasil. Então nossos estudos de ecologia estão todos com a espécie errada, confundimos tudo. Não, eu acho que assim, os estudos de ecologia são válidos. São válidos, sim, a gente só vai mudar o nome. Americana. A gente precisa só depois descobrir essa ecologia é de que bicho que a gente está falando. Perfeito. Quem que a gente estudou, afinal? É, por aí que vai a conversa, né? Assim, o que a gente está falando, de que bicho que a gente está falando.
Você trouxe agora toda essa questão dessas mudanças e estudos diferenciando espécies. Como que são feitos esses estudos? Assim, agora a gente vai falar, não sabe nem se é masama, né? O gênero. Como Isso, é que fica? Essa é outra coisa que vai mudar também. Mas não para americana. Para americana vai ficar o gênero masama porque é o bicho mais antigo. Então ele tem a primazia do gênero dele, né? Então masama vai ficar, masama americana vai ficar. Então todos os masama vermelhos aí são masama americana. O viado catingueiro, o viado fuboca da Amazônia, esses vão mudar de gênero também. Tá. Mas enfim, essa é uma coisa um pouco mais distante. Mas o que a gente está fazendo hoje? Quando a gente começou a ver que cada bicho, cada lugar que a gente ia tinha um bicho diferente, e qual a técnica que a gente faz para identificar isso? Né? É a genética molecular, mas também é a análise citogenética, a análise dos cromossomos da espécie. Então a gente precisa, para analisar cromossomo, tecido vivo. Então eu não posso trabalhar, por exemplo, ir no museu, pegar um crânio que eu consigo até extrair o DNA, mas eu não consigo tecido para fazer citogenética. Então, o que eu estou tendo que fazer? Pegando todos os nomes que foram descritos para masama até hoje, né, desde 1777, fazendo uma ordem cronológica de todos esses nomes. Muitos deles foram tidos, como eu disse para você, foram sinonimizados com masama americana. O que é isso? Tem um cara que falou que tinha masama sarai na Bolívia. Aí vem um outro pesquisador e diz, não, masama sarai não é masama americana, isso aí é tudo a mesma coisa. Então, a gente está pegando cada nominho desse, dentro da história, né, até hoje, e indo para a localidade tipo, que a gente chama de localidade tipo, onde foi aquele bicho foi capturado, e capturando um novo bicho. Isso que eu queria saber. Esse bicho fazendo toda a análise atual, com todas as técnicas atuais, de citogenética, de genética molecular, de morfologia, enfim, todas as análises mais avançadas que a gente tem hoje. Mas a gente não pode trabalhar com esses bichos que estão lá nos museus, que são os holótipos que estão lá no museu, as peles que estão no museu. A gente está tendo que trabalhar com animais recém-capturados, recém-coletados. Então, a gente está tendo que ir para cada ponto, né? Eu estou com um projeto agora, nós estamos um projeto com 15 países da América Latina, programa, né, onde a gente né? vai coletar. A gente vai ter que coletar esses novos bichos, né? Uau. Então, assim, por exemplo, nós chegamos agora da Bolívia, uma coleta na Bolívia, de uma orientada minha. Ela trouxe material para o nosso laboratório de um ponto de um bicho chamado masama sarai, que é lá no sul da Bolívia, tal, que um cara tinha dito que era essa espécie, e depois essa espécie foi abandonada, foi dito que esse bicho era uma masama americana da Bolívia, né? E a gente trouxe o material para o laboratório agora, e essa semana passada, né, fizemos uma festa aqui, porque o bicho não tem nada a ver com nenhum outro masama que eu conheço, né? Assim, ele é completamente diferente. A hora que eu olhei no microscópio, aquele negócio de uau! Gente, que incrível isso! Isso não existe. Esse bicho veio de Marte, veio de alguma coisa. Eu não sei nem se é viado, mas quase que não é um viado, né? Então, assim, a gente está descobrindo coisas incríveis, né? E o que nos preocupa muito é que a gente está descobrindo isso no momento que esses bichos já estão desaparecendo. Isso, e que provavelmente muitos desses bichos que a gente vem a descobrir, eles já estejam ou extintos ou no limiar da extinção. Uma das espécies que eu posso dar de exemplo para vocês, que eu acho que é um exemplo bem emblemático para nós do Brasil, que é o nosso veado mateiro aqui do sul, que a gente tem aqui na Mata Atlântica. Esse veado mateiro, ele é da Mata Atlântica do interior, ou seja, a Mata Atlântica, que a gente chama de floresta estacional, né? É a Mata Atlântica do interior. Onde a gente tem uma situação crítica nessa Mata Atlântica, né? Praticamente não temos mais Mata Atlântica no interior. Nós temos o Morro do Diabo no estado de São Paulo, nós temos o Parque do Iguaçu no Paraná, o Turvo no Rio Grande do Sul, e é praticamente os 3 bons blocos que a gente tem dessa floresta. E aí está inserido uma outra espécie de masama americana, né? Quer dizer, de masama que não é uma americana, que é o rufo, que foi descoberto agora, que era uma masama americana e que virou rufo agora, né? Porque foi descrito em 1814 esse bicho, e depois foi sinonimizado como americana, e agora a gente descobre que esse bicho é um bicho novo. E esse bicho hoje, no Brasil, que a gente conheça, ele só está nesses 3 parques. Ou seja, provavelmente a gente vai descrever essa espécie numa situação já extremamente ruim em termos de conservação. Então isso é muito preocupante. É interessante para o lado científico, é bacana a gente descobrir essas coisas novas, né? Mas por outro lado é triste a gente ver que tanto tempo isso passou desapercebido
desapercebido pela comunidade científica e a gente, né, assim, agora precisa correr atrás disso com uma urgência muito grande, porque a gente pode estar perdendo o bicho sem a gente conhecer. Isso é assustador, pensar isso, porque igual a gente, quando você entra para ver o status da espécie, você tem aquela distribuição gigantesca e, na verdade, quando você separa, aí vira uma questão local, né? Você tá... Viram bolinhas, né? E aí a gente pode dar o exemplo do Mazama bororo, que é um bicho que estava exatamente nessa situação. Uhum. O Mazama bororo é um bicho que ocorre só na faixinha da Mata Atlântica do litoral, entre São Paulo e Paraná hoje, exatamente. E esse bicho também era Mazama americana até 90 e poucos, quando eu peguei o primeiro bicho, olhei para ele, coletei material, trouxe pro laboratório e falei, não, esse bicho não é Mazama americano, nossa senhora, esse bicho não tem nada a ver também. Pra você ter uma ideia, o Mazama americana que a gente tinha como referência do Mazama americano, ele tinha 50 cromossomos. Esse bicho, né, o bororo, tem 32 cromossomos. Ou seja, como assim? é uma coisa assustadora, não tem nada a ver um bicho com o outro, né? E eles eram considerados como da mesma espécie. Aí quando a gente descobre o Mazama bororo, a gente começa a ver, foi descrito já como a espécie de menor distribuição geográfica dos cervídeos do mundo. Gente, mas que loucura, porque eles têm interfaces. Como é que eles, assim, essas populações não têm híbridos? Como é que funciona o contato dessas espécies? Então, existe, eu acho que existe algum nível de hibridação, mas os híbridos são completamente inférteis. Olha, gente, então, que loucura. E como são bichos muito difíceis da gente coletar, muito difíceis da gente ver, a comunidade científica não percebeu isso. Uhum. Então a gente não percebeu onde estavam os limites dessas distribuições, quanto diferentes eram esses bichos. Hoje eu tenho os animais aqui na nossa colônia em cativeiro, né? Então hoje eu olho para um bororo, eu olho para um que a gente chama de mateiro, né? Eu falo, nossa, não tem nada a ver, né? O bicho é bem menor, ele é diferente um do outro. Mas isso passou desapercebido pela comunidade científica até 90 e pouco, né? Na década de 90 que a gente foi descobrir essa diferença. Então, assim, é realmente assustador, né? Isso me deixa um pouco, bastante preocupado, né? E por isso eu estou com uma equipe grande e temos um projeto aprovado pela FAPESP agora, um grande esforço de vários países, de pesquisadores de vários países, para a gente reverter essa situação. Nós temos que conhecer quem está por aí na América Latina para a gente poder conservar, né, e entender quem são esses caras, para entender em que situação que eles estão e como melhorar a situação deles. Né? E bem rápido, né? Mesmo porque, além da perda de hábitat, o veado é uma espécie extremamente apreciada pela carne, né? É bem caçado. E, por exemplo, esse bicho, né, que são os Mazama vermelhos, que eu diria hoje para você o complexo Mazama americana, ele vive num ambiente que está muito ameaçado, que são as florestas mais densas, né? Então você pegar, por exemplo, a Atlântica, do interior, as florestas ripárias no Cerrado, né? As matas também de interior da Argentina, partes da Amazônia com contato com os Andes na Bolívia, no Peru, né? Então essas coisas são bastante, assim, essas áreas têm uma ameaça muito grande em cima delas, né? E é uma área particularmente, né, muito ameaçada. E eu acho que... Porque esse bicho, né, esses bichos, os vermelhos, em geral, né, eles são muito sensíveis a mudanças ambientais. Né? A gente tem, por exemplo, hoje, se a gente pegar a Mata Atlântica do interior, esse Mazama rufa que ocorre no interior de São Paulo aqui, né, assim, esse bicho já não está mais nos fragmentos, né, menores, ele já não existe mais. A gente só tem nos grandes fragmentos, os grandes parques, né? No caso de São Paulo, essencialmente hoje ele está em São Paulo só no Morro do Diabo, no Parque Estadual do Morro do Diabo. Então, e aí a gente vê que essas áreas mais degradadas, ela está sendo ocupada pelo veado catingueiro, que é uma espécie mais plástica ecologicamente falando, né? Um bicho que ocupa diversos ambientes, de cerrado, de capoeira, até de plantações, que é uma espécie mais comum e que ele está invadindo os ambientes que originalmente eram ocupados pelo veado mateiro, porque ele é muito sensível e ele acaba, com qualquer alteração na área, ele acaba desaparecendo, ele acaba saindo da área e se evadindo. Então, assim, é realmente preocupante a situação desse bicho, né? Parecia uma situação até razoável, mas ela é bastante preocupante. Eu confesso que eu estou bem surpresa de ouvir isso, assim, que eu realmente achava que era uma espécie que não tinha muito problema, e agora, sabendo da emergência de se estudar mais. E aí eu até queria perguntar dentro disso, assim, quando vocês capturam os bichos para coletar o material genético
lógico, para toda essa pesquisa de taxonômica. Vocês também estão monitorando os animais? Eles aproveita se tem colar, assim, como que é feito essa parte de acompanhamento da espécie num ambiente, em fragmentos? Então, isso assim, para a gente descrever essas espécies, a gente tem que matar um indivíduo. Então, um indivíduo, ele tem que sair da área, porque eu tenho que ter o voucher, eu tenho que ter o crânio, a pele, Sim. eu tenho que ter todas as análises morfológicas mais detalhadas que a gente precisa fazer. Então, nessas áreas que eu chamo de localidades tipo, a gente geralmente coleta um macho, que ele é, então, abatido por um caçador local e tal, que a gente contrata. Sim. E esse animal, então, é tirado. E depois, a gente, a partir do momento que a gente descobre que ali tem uma população, a gente começa a planejar trabalhos de ecologia, trabalhos mais aplicados a entender um pouco mais a autoecologia da espécie. Foi mais ou menos o que aconteceu com o bororo, né? Bororo, a gente estudou as populações dele na Mata Atlântica por muitos anos, então capturava os animais, ao mesmo tempo que a gente trazia material para o nosso laboratório para a parte de estudos genéticos, a gente marcava os animais com rádio colar, mas assim, captura de cervídeos é um desafio, assim. Como que vocês capturam? Conta pra gente, porque realmente então, por exemplo, famoso na isso, Mata assim, Atlântica, na Mata Atlântica, por exemplo, o primeiro bororo que a gente capturou foi depois de 3 anos de campo. Uau! Né? 3 anos seguindo os animais com armadilha fotográfica, entendendo como eles se deslocavam no ambiente, e aí começar a montar as primeiras armadilhas, que eram currais que a gente fazia nas trilhas dos animais, e a partir daí a gente conseguia fazer, então, montar o curral, ele continuava passando e a gente fazia um sistema de desarme no curral e conseguimos capturar. Então, conseguimos capturar, assim, ao longo de 4 a 5 anos de projeto, nós monitoramos 5 animais ali no parque, por exemplo, de Intervales, que foram marcados com rádio colar e tal, né? E até tem algumas coisas pitorescas, né? Assim, o primeiro animal que a gente capturou foi o primeiro Mazama bororo capturado em vida livre, né? Assim, a gente capturou, pôs um rádio colar nele e tal, e foram praticamente 3 anos de campo até a gente chegar nesse momento, né? Imagina a ansiedade e a felicidade em capturar um bicho desse, estar com ele na mão e a gente poder depois acompanhar ele, né? Sim. E pusemos o colar e depois de mais ou menos 2 meses uma onça comeu ele, né? Então, você pode imaginar a frustração. 3 anos para pegar um bicho e 2 meses a onça comeu ele, né? Então, mas são essas coisas de campo, né? Mas que também a é um gente ambiente passa. saudável, você tem onça pintada. Tem onça pintada. E era interessante porque ela predou o bicho e levou pra cima da árvore, né? E aí a gente procurando o colar no chão e não achava o colar, e de repente deu o bicho estava pendurado em cima da árvore, lá no pedaço dele, o colar lá em cima. Então, mas logo esse indivíduo, né? Poxa. Logo esse, tem tanto bicho pra ela comer no parque de intervalo, tava com justo o que eu marquei, né? Mas assim, a gente faz esses estudos, né? Mas Mazama, em particular, hoje, é um grande desafio a captura. É um grande desafio, porque não temos uma metodologia estabelecida para captura de bichos vivos e colocar rádio colar. Então, assim, a gente está partindo agora, né? Assim, já um bom tempo, a gente está fazendo isso, partindo para metodologias de análise não invasiva. De que forma? Assim, coletando fezes na natureza. Então, a gente tem hoje cães que são treinados para encontrar fezes de veado. Então a gente vai com os cães para o campo e aí, em um dia, eu consigo encontrar 10 amostras de fezes no campo. Aí eu trago as amostras para o nosso laboratório e aí a gente pode fazer estudos genéticos com essa amostra, porque essa amostra tem restos celulares do bicho que defecou ali, né? Então a gente consegue amplificar o DNA do bicho e consegue então entender onde esses bichos estão. Então nós temos hoje um trabalho sendo feito no Paraná muito interessante, que é da partição de nicho das diversas espécies de mazama. Então nós temos uma área lá que tem 3 espécies de mazama, né? O catingueiro, o mão curta e o bororo, né? O mateiro pequeno. E a gente está então com fezes, a gente vai com o cão para o campo, encontra as fezes e entende onde cada um desses bichos estão defecando, ou seja, onde cada um desses bichos estão usando e que tipo de floresta cada uma das espécies prefere, né? Que tipo de ambiente, microambiente eles preferem.
Então você vê que é um tipo de estudo ecológico super bacana, sem ter contato com o bicho, né? Sim, fantástico. E também isso até viabiliza mais estudos, né? Fica um pouco mais barato em termos de pesquisa do que você ter todo mais barato, mais fácil, né? Então, assim, acaba sendo bastante fácil pra gente e assim, a gente consegue fazer amostragens mais amplas, que a gente não conseguia quando a gente trabalhava com captura, tendo que ter o bicho na mão. E hoje, nas fezes, né? O nosso grupo tem trabalhado muito com fezes e a gente está começando agora, a gente já trabalha com, além de DNA nas fezes, a gente está trabalhando com já um bom tempo com hormônio nas fezes, então a gente consegue dosar hormônio nas fezes, né? Então entender o status reprodutivo do bicho, se ele está prenhe, se ele não está prenhe, se é um macho que está com um nível de testosterona maior ou menor, se ele está mais estressado ou menos estressado, né? Então a gente consegue dosar o cortisol nas fezes, enfim. Então entender um monte de coisas com essa pilha fecal. A gente consegue entender um pouco da alimentação do bicho, né? Analisando um pouco dessas fezes. Eles são frugívoros, folívoros, né? Então são bichos que gostam de comer muita folha, mas não é gramínea, né? Ele não é um pastador, ele é um bicho ramoneador, ele é um bicho que come brotinho de árvores e arbustos. E muita fruta também. Então, mas a fruta é mais assim, quando ela está disponível, ele acaba preferindo frutas. Mas em épocas muito secas, que não tem disponibilidade de fruta, ele é herbívoro, é um bicho que é folívoro, é um bicho que é pastador, né? Tá. Então a gente consegue fazer a parte de alimentação, e agora então estamos inclusive fazendo a parte de análises, tem uma orientada minha trabalhando com a gente tentar identificar nas fezes anticorpos, né? Então, fazer estudos de levantamentos epidemiológicos com fezes também. Então, nós estamos avançando e agora estou com uma outra orientada, na verdade uma colega da Universidade Federal da Paraíba, trabalhando com fezes para extrair células vivas das fezes. Então, a gente quer extrair as células que são recém-defecadas, então, lógico, aquelas fezes recém-encontradas no campo, que foram recém-colocadas, né, pelos bichos. A gente pretende pegar células vivas, essas células vivas serem trazidas para o laboratório e serem replicadas como linhas celulares para a gente trabalhar com citogenética também, para a gente trabalhar, por exemplo, com banco de células desses bichos. Então, assim, para nós esse é o nosso novo universo, né? Assim, a gente quer trabalhar esse universo aí, né? Isso é muito legal para o pessoal, que tem muito aluno de graduação, tem muita gente que ouvindo a gente, mostrar, olha quanto de informação a gente consegue com fezes, com a amostragem indireta. Então, isso é fantástico. É um universo. Ali, naquela amostra, assim, a gente está conseguindo acessar informações incríveis, realmente incríveis. E isso está nos abrindo uma série de frentes, né? De possibilidades, na verdade, que acabam aparecendo, né? Com esse tipo de material. Então, para mim é o futuro, mas assim, queria deixar claro que a gente consegue chegar lá, né, e consegue avançar, mas a gente tem que ter também a base, essa base de ter o bicho, uma espécie bem conhecida no museu, o voucher daquela espécie, né, o tipo, uma espécie que a gente sabe quem é, onde ela está, mas então precisa desde uma formação básica, então a gente precisa ter coleta de bichos também na natureza, né? Coleta de alguns indivíduos para ter essa base, para depois avançar nessas coletas não invasivas, né? Acho que é mais ou menos isso é o que nós estamos tentando, onde nós estamos tentando chegar. Não, é importante falar isso, até porque tem muita gente que fica, vai pegar, mas gente, é importante para a ciência, é importante para a conservação do bicho. Você está tirando o indivíduo, mas você vai depois ter um impacto para a população inteira disso. Então, exatamente. Assim, é importante, tem que ser feito. Então, professor, a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu queria, assim, conversar com vocês explodiu minha cabeça. Vou sair, vou ter que digerir esse tanto de informação nova que você compartilhou com a gente. Então, assim, qual que são os próximos agora? Assim, vocês estão fazendo todas essas descobertas, separando as espécies, então você até mencionou que isso você está submetendo para publicação, e aí tem agora um plano de ação para isso. Qual que é o próximo passo para essa espécie, tanto em termos de pesquisa, quanto em termos de conservação? Então, a partir do momento que a gente descobre a espécie, nós já temos mais ou menos um plano feito, né? Tá. Assim, a partir da descoberta da espécie, a gente tem que definir a distribuição geográfica. Então, esse é o primeiro aspecto. Onde ela
ela está, até onde vai a distribuição dela. Esse é o primeiro passo. Então, e aí é isso, né? A gente traz para o laboratório, caracteriza bem essa espécie, a gente tem o padrão do DNA dela, e aí é esse trabalho que eu te falei, com o cachorro. Então a gente vai fazendo raios cada vez mais amplos com o cachorro, trazendo a amostra e vendo até onde vai esse padrão genético. Então a gente definia a distribuição geográfica. E a partir daí, a gente começa também a ter ideia de densidade, porque com o cachorro e as fezes a gente também consegue estimar densidades, né? Então a gente começa a chegar num ponto que a gente sabe aonde esse bicho está e mais ou menos quantos bichos tem. E a partir daí a gente começa a entender os problemas. Aí vem os planos de ação. Aí começam os planos de ação para a gente entender. Eles estão em determinados lugares, quais os problemas que aqueles lugares estão passando em termos de conservação da floresta, enfim. E aí entender como a gente pode interferir nesse processo. E aí, inclusive, fazendo estudos mais de longo prazo com radiotelemetria, mas isso são coisas que vêm depois desse primeiro passo, que é descobrir a espécie, definir distribuição geográfica. Esse projeto que a gente está agora, ele é para isso. A proposta é descobrir essas espécies e definir distribuição. Se a gente conseguir fazer isso nos próximos 5 anos, 6 anos, que é mais ou menos o perfil desse projeto, a gente está super feliz com isso. Mas é lógico que algumas espécies a gente tem que estar concomitantemente a isso, já desenvolvendo programas de ação para interferir. Por exemplo, essa espécie que a gente vai descrever agora, nesse ano, que é o Mazama rufa, que é esse mateiro do sul, esse bicho nós precisamos fazer o plano de ação dele urgentemente. E a gente já conhece, ele está nas áreas que a gente sabe onde ele está, a gente sabe mais ou menos como é que é o padrão e por que ele está tendo problema, por que essas populações estão desaparecendo. Então, tem muito problema com cães, algum problema com caçador, porque a perda de habitat, na verdade, ela já foi, né? Ela já correu, né? Sim. Nossos grandes problemas agora são, por exemplo, a gente tem um problema com cervídeo muito sério com cães domésticos que invadem os parques e vão brincar de caçar animais, né? Para cervídeos esse é um impacto muito, muito, muito sério, porque os cervídeos eles evoluíram para uma caça que não é a caça do cão, é a caça da onça, que é uma caça de espreita. Então a onça fica esperando o bicho passar e quando o bicho passa ela dá um pique de 100 metros. Se ela pegou ele naqueles 100 metros, tudo bem. Se não pegou, ela desiste da caçada. Perfeito. Então é um bicho que se adaptou a esse tipo de caça. E o cão caça de uma maneira diferente. Ele caça com uma caça de perseguição. Sim, então ele vai, fareja, levanta o bicho corre 2, 3 quilômetros na frente do cachorro, deita, aí o cachorro vai farejando, chega, levanta o bicho de novo, ele corre mais 2, 3 quilômetros. E os cervídeos têm um problema chamado miopatia de captura, que é um problema muscular. Quando ele corre por um tempo muito grande, ele entra, todo o processo metabólico, ele entra em colapso. E mesmo que o cachorro não pegue esse indivíduo, ele acaba vindo a óbito. Entendi. Por problemas secundários, por estresse, por problemas de necrose muscular, enfim. Então, assim, é um problema sério. A gente precisa começar a discutir isso, a discutir como a gente reverter esse processo. Entendi. É complicado mesmo, então, a situação. Mas que bom que agora já estão conseguindo diferenciar todo esse grupo e já definiram realmente as ameaças e vamos partir para ação, né? Esse é o nosso objetivo e realmente conhecendo a gente conseguir pôr o dedo na ferida, né, dos bichos, assim, o que está acontecendo com cada espécie. E eu sempre brinco, né? Eu sempre falo para meus alunos, assim, se você quer conservar, você precisa conhecer. Perfeito. Quais são os problemas reais. Porque sem isso a gente fica meio que enxugando gelo, né? Muitas vezes. Igual você mencionou, começar da base, né? A gente tem que identificar e aí subir, não para conseguir. Isso. Perfeito. Nossa, a gente precisava gravar mais alguns programas para conseguir abordar tudo. Legal, vou curtir. Porque eu tô com curiosidade para todos os lados aí dentro do que você falou. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado. Muito obrigada, viu, professor, por estar aqui com a gente, dividindo tanta novidade. A gente vai deixar alguns links com algumas pesquisas e informações no post, para quem quiser saber mais. E é isso, brigadão. Eu que agradeço. Você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, final? Não, o comentário é assim, é isso, né? Eu acho que assim, eu vou fazer talvez uma chamada aos alunos de graduação, às pessoas que estão ouvindo, que tem essa pegada mais biológica. Nós precisamos de muita pesquisa no Brasil, né? Nós precisamos conhecer a nossa fauna, nós não conhecemos nossa fauna. A gente está falando, Miriam, de uma espécie de bichos de grande porte, que a gente não sabe quantas espécies existem. Isso é loucura. É isso, cara. Que assim, é muito assustador. Então, assim, mas isso é o quê? Isso é reflexo
de pouca pesquisa no nosso país, né? Então eu acho que a gente tem um país mega diverso, onde a gente precisa que as pessoas comecem a entrar dentro disso e comecem a pesquisar, porque só assim nós vamos conseguir entender essa diversidade monstruosa que a gente tem. E só entendendo essa diversidade, a gente vai conseguir talvez tratá-la de uma melhor maneira e conservá-la de uma melhor maneira, né? Então acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Um incentivo que, apesar da pesquisa estar tão, né, a gente está sofrendo tantos ataques, né? Tanta campanha contra a pesquisa, o pesquisador, a universidade, né? E eu queria dizer que esse é o caminho. Se a gente quer fazer uma conservação efetiva das nossas espécies, a gente precisa melhorar o nosso conhecimento sobre elas, e a gente precisa dessa multidão de alunos que estão se formando virem para a pesquisa para que a gente consiga realmente salvar esses nossos bichos aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu amei conversar com o Barbante. Lembrando, quem souber quem foi o bicho do último episódio, escreve pra gente em bicho@desabrace.com.br. Até o próximo. Beijo grande. Mais um produto com a edição do Senhor A.